Cemitérios privatizados retomam túmulos e revendem por até R$150 mil. Regras mudam e 17 mil famílias podem perder túmulos em São Paulo. Foi por acaso que Luiz Antônio Budi de Souza de Castro, 73, descobriu que o túmulo que guardava os restos mortais de seus avós haviam sido retomados pela Consolari. A concessionária administra o cemitério da Consolação mais antigo de São Paulo. Achei que tinha me perdido, mas aquele era jazigo da minha família mesmo. Ele estava em reforma pela administração, sem eu saber de nada, destruíram tudo alegando abandono contra o aposentado. O caso não é isolado. Segundo a SP Regular, agência que fiscaliza o serviço prestado pelas concessionárias que operam desde março de 2023, os 22 cemitérios públicos municipais, 566 jazidos, já foram retomados. Isso acontece porque, pelas novas regras, famílias que mantêm túmulos nesses cemitérios podem perder o direito de usá-los se deixarem de pagar uma taxa anual que não existia antes e será cobrada ou se não realizarem a conservação exigida. O problema é que essas obrigações de manutenção não estão claras nos contratos de concessão estabelecidos com a prefeitura. Não se determinou, por exemplo, o que é abandono por falta de limpeza. Túmulos considerados abandonados, alguns culpados pelas mesmas famílias há mais de 150 anos, estão sendo revendidos por até R$150 mil no cemitério de Araçá, conforme a localização e tipo de benfeitoria independente da tabela oficial de repasse. Levantamento inédito feito pelo UOL indica que os direitos sobre mais de 17,5 mil sepulturas de uso particular pelo menos estão em risco. Isso representa 14% do total. São 3 mil nessa condição apenas do cemitério de Araçá. A comunicação também abre brechas para falhas. O alerta para futuras desapropriações é feita geralmente por meio de adesivos grudados nos túmulos ou por notas do Diário Oficial do município que poucos leem. O advogado Adib Kassoub Saad, professor de Direito Administrativo, destaca que os usuários devem ter ciência do risco que correm. Isso não se faz apenas por diário oficial. As pessoas devem ser contatadas pelas concessionárias até que possam apresentar sua defesa, explica. O aposentado Luiz Antônio Budi de Souza Castro, 73, em frente ao túmulo da família que foi retomada e reformada pela concessionária em que ele soubesse. Luiz diz não ter trocado de telefone nem de e-mail desde 2016, ano do último recadastramento, mas Consolari afirmou por meio de nota que não identificou no sistema informações que permitissem localizar sucessores diretos do responsável. A concessionária ressaltou que fez publicações em jornais de grande circulação em 3 datas distintivas e colocou aviso no próprio túmulo. Esgotado o tempo de resposta e cumprido todas as etapas do processo, o terreno foi retomado, escreveu. O debate sobre a gestão privada do cemitério da capital foi para no STF. Em 24 de novembro, o ministro Flávio Dino determinou que as concessionárias voltassem a praticar os preços válidos antes da privatização. A prefeitura recorreu e uma audiência de consolidação foi realizada na quinta, dia 5, em Brasília, com a presença dos representantes também da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município. Não houve acordo e uma nova reunião foi agendada para o dia 17 da sede da SP Regula em São Paulo. Taxas para manter o terreno. O valor estimulado para a doidade depende do tamanho do terreno e da localização do cemitério. Os mais afastados do centro, como o de Parelheiros,
poderão cobrar taxas simbólicas de R$ 4,66 pelo metro quadrado. Já na Vila Mariana e da Consolação, o preço partirá de R$ 209,05. Como a construção tem em média 2,30 metros por 2,30 metros, o preço pode passar dos R$ 1.000 por ano. Fomos chamados para atualizar a seção do jazigo que fica no cemitério Quarta Parada da Zona Leste. O cemitério taxa de recadastramento. Nosso boleto foi de R$ 769,30, mas isso paga só a manutenção das áreas comuns e não da campa, sepultura, o que achamos absurdo, diz Heloísa Maria Gomes, cuja família mantém o túmulo do local desde a década de 1960. A cobrança foi suspensa em seguida pela prefeitura. Ela será retomada quando a concessionária responsável, que também é a Consolar, comprovar ter realizado todas as melhorias previstas em contrato. O mesmo vale para os demais 21 cemitérios municipais privatizados. O que mudou? Regras e preços praticados antes e depois da concessionária dos cemitérios. Antes, prefeitura previa, mas não definiu o valor. Data da concessão, março de 2023, taxa anual. Depois, concessionárias podem cobrar R$ 4,66 a R$ 209,05 por metro quadrado. Antes, R$ 147,14, caixões modelo simples. Depois, R$ 695,63. Antes, R$ 428,04, inteiro o pacote simples. Depois, R$ 1.494,14. Antes, R$ 609,76, cremação pacote simples. Depois, R$ 2.333,20. Antes, R$ 2.082,89 a R$ 4.927,15, preço do terreno por metro quadrado. Depois, de R$ 2.698 a R$ 7.083, indenizações dos usuários. Antes, não retoma do jazido, não gerava ressarcimento. Depois, concessionários pagam até 30% do valor do terreno. Imagem Artwall. Sobre os casos de abandono, a prefeitura ainda não estipulou quais os parâmetros dessas avaliações. O texto do contrato diz apenas que serão consideradas em abandono, ruína e sepultura, das quais a concessionária julgue necessário a realização de serviços de limpeza interna ou de obra de conservação e reparação. Os critérios são, portanto, subjetivos. Levamos em consideração questões de insalubridade que demandam a realização de serviços de limpeza interna, como surgimento de fungos, mofo e outras pragas, além de infiltrações e o acúmulo de resíduos, afirma a Beler por meio de nota. Para seguir com a desapropriação, a concessionária precisa abrir um prazo legal de 6 meses de dar prazo como extinta a cessão. Se após esse período o responsável não solucionar as irregularidades, o estado jazido é retomado e os restos montados são exumados de forma sumária nos 30 dias seguintes. A reportagem apurou também que parte dos usuários têm sido contratados para devolver seus túmulos e assim não assumir os novos custos. A Velar, por exemplo, informou que 4 famílias atendidas por ela já fizeram a opção, nesse caso, pagar-se 30% pelo valor do terreno. Túmulo com indicação de abandono no cemitério de Araçá, imagem Adriana Ferraz Wall. Valor do terreno aumentou até 61%. Assim como os demais serviços funerários, como sepultamentos, cremação
Em velórios, a cessão de um jazido também ficou mais cara. A maior alta se deu no chamado Grupo 2, formado pelo cemitério Freguesia do Ó Santana, Santo Amaro, Penha, Campo Grande e Tremembé. Nesses locais, o metro quadrado apenas do terreno passou de R$ 3.031,87 para R$ 4.886,80, alta de 61%. O maior preço, no entanto, está do cemitério, mais bem localizado, com Araçá e Consolação da região central Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, da zona oeste, onde o valor do metro quadrado que aumentou 43%, chegando a R$ 7.330,20. Mas os preços oficiais sempre são cumpridos. A reportagem recebeu em 28 de novembro proposta de R$ 150 mil para a compra de um jazigo em granito com 8 gavetas e 2 ossários do centro de Araçá. Pela tabela, a área de 5 metros e 30 centímetros, 5,30 metros quadrados deve custar R$ 38.776,75. Já a construção, que não é tabelada, sairia por até R$ 35 mil, ou seja, metade do preço praticado. O Cortel São Paulo responderá pelo Araçá. Não explicou como define os preços praticados e os critérios utilizados para definir o que é abandono. Temos intensificado campanhas e contatos via publicações em edital e notificações por carta registradas para que os responsáveis regularizem situações dos jazidos, afirma o Cortel SP por meio de nota. No cemitério, quarta parada, 30 túmulos usados à venda pela concessionária, segundo o site da Consolare. Os preços dos terrenos construídos partem de R$ 65 mil e depende da qualidade da reforma e da localização. Segundo apurou a reportagem, o valor é o mesmo praticado do cemitério da Vila Mariana. Já no cemitério Lapa, da Zona Leste, o Grupo Maia oferece a opção de terreno a partir de R$ 22 mil. A compra deste caso é atrelado a um pacote preventivo que funciona como uma espécie de plano funerário e é pago em até 48 vezes. Túmulos abandonados por concessionária. Total 17.529. 14% de todos os jazidos municipais. Consolare, 10 mil. Maia, 1.799. Velar, 480. Cortels SP, 5.250. Imagem Arte São Paulo. Cessão versus propriedade. Em cemitérios públicos, os terrenos não são de propriedade dos usuários nem das concessionárias. Eles continuam sendo públicos e de propriedade da prefeitura. O que existe são cessões ou outorgas por tempo indeterminado. Jazido reformado cemitério, quarta parada, Zona Leste de São Paulo. Imagem reprodução Consolare. Paga-se o valor para obter o direito à ocupação de jazido, mas essa cessão paga pode ser revogada a qualquer momento mediante o descumprimento de critérios estabelecidos e a instauração de um procedimento administrativo. As famílias têm um sentimento de posse sobre os jazidos, mas essa relação não existe, explica Carla Sundfeld, professora de Direito Público da FGV. Os critérios citados para a extinção do acordo de cessão para particulares devem ser claros e objetivos, ressalta Said. O contrato não estabelece, por exemplo, qual é a periodicidade exigida para a limpeza. Ela deve ser semanal, mensal, anual,
Sem isto, não há como o usuário se programar para evitar perda de jazigo. Adib Kassoubi Saad, professor de Direito Administrativo. Segundo o especialista Gestão Nunes, deveria propor aditivo dos contratos que retornem o processo mais transparente e menos subjetivo.